Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? É madrugada ainda. E eu tô com saudade de vocês. Vocês lembram de eu? Frazino. Vocês lembram de Frazino? Sou eu. É eu mesmo. Você lembra que eu fui candidato uma tempo lá em Jandira, mas não deu certo. Lembra que eu falei, meu irmão tá vivo? Continua vivo, trabalhando. Continua trabalhando. Lembra que eu falei do meu pai, que morreu? Da minha mãe, que morreu, que eu gosto de banana, e muito bem. Hoje eu vim aqui para denunciar, fazer uma denúncia. Mas vocês sabem que eu sou um sério, só falo minhas coisas que eu falo, tudo séria. E eu como uma pessoa séria, que eu sou sério pra caramba. Todo mundo fala que eu sou sério. E não sei porquê, eles têm que me enganar uma vez, tão sério que eu sou. Mas isso não vem em casa, não, né? Eu tô votando, eu vou votar no meu canal. Vocês sabem, lá no meu canal. E meu canal do Tubil. E agora eu vou falar com vocês pelo menos uma vez por semana. Se vocês quiserem ouvir, vocês ouvem. Se vocês não quiserem, vocês ouvem também. Você põe lá no link. Não esquece, depois dá um link. Tem um link aí. Ah, eles falaram pra mim assim, e que agora eu sou craque, né? Eles falaram que tem que apertar aquele cílio. Eu não sei o que é cílio. Não sei, mas vocês sabem, vocês são já craque no tubil, né? Eu ia colocar aqui, o óculos tá caindo. Não tá caindo, não. Então, eu vim fazer denúncia. Uma denúncia muito grave, uma denúncia muito forte, uma denúncia denunciável. Eu vim aqui dormir na casa do Sérgio. Vocês sabem que eu sou um personagem do Sérgio, né? E hoje eu acordei de madrugada, falei assim, eita, que legal, tô na casa do Sérgio. Meu vídeo vai ser pequenininho hoje, não vai ser grande não, vai ser uns 2, 3 minutinhos. Vocês aguentam, não aguentam o vídeo um minutinho? Então, aí eu tô aqui na casa do Sérgio, dormi, tava dormindo gostoso. Cheguei na casa dele de manhã, né, fiz as coisas, vi a netinha dele, tão bonitinha, tá tão grande. Tá maior que eu, tá muito maior que eu. Mas tudo bem, isso não vem a causa, né? E aí eu vim a casa boa, casa grande, aqui perto da onde ele morava antes, que ele morava em Jandira. Não ganhou nada lá para prefeito, nem nada, coitadinho de mim. Aí eu mudei, vim pra cá. Mas eu sou sério, né? Então eu vim pra cá, pra morar na casa, não tô candidato não, pra morar na casa dele. Aí ele falou, quando eu cheguei, ele falou assim, oi, Brasil, que saudade de você. Aí eu falei, oi, tô com minhas malas, vim morar na sua casa. E ele falou que não, irmão, vaza fora, sai fora. Mas eu invadi a casa dele e tô dormindo no sofá. O sofá é duro. Ele tá dormindo na cama e eu dormindo no sofá. Esses dias eu preferi dormir no chão, com esse sofá feredento. Diz que é novo, né? Mas tem um monte de madeira, nunca vi um sofá com. Isso é muito bom, muito ruim, muito ruim. Eu falei que era delícia dormir lá, por quê? E a cozinha da casa dele é aberta. Ele fala que é conceito Berto. Eu não sei se o Berto gosta, mas eu gostei, né? Da cozinha e sala, tudo conjugado. Ele fala conceito do Berto, mas pra mim é conjugado. Aí eu peguei, dormi. E já tem uns dias que eu estou dormindo aqui na casa dele. Aí, hoje, agora já de madrugada, eu acordei com fome, gente, uma fome lenta. Eles comeram, sei lá o que eles comeram, ofereceram para mim uma sopa, chamaram de carne, mas para mim é carne e sopa, é tudo a mesma coisa. Aí eu comi, meu estômago ficou gororoca. Aí eu levantei agora é pouquinho. Aí ele falou pra mim assim, ó, minha vibe não é aquele negócio de macarrão, de comer arroz, feijão. Minha vibe agora é legume. Aí eu falei, tá bom, né? Comer sopa. Fazer o quê, né? Não gosto de sopa. Chama de cardo de aipim. Pra mim é sopa de aipim. Sopa de aipim. Esse cara é muito besta, viu? A mulher dele gosta bastante. A mulher dele gosta demais.
filha também, o genro comeu, aí a bebê, a netinha dele, que lembra dela, tão bonitinha, tá grandona. Aí eles comeram, eu comi também, né? Na prova a gente dá pros porcos. Mandioca a gente corta os pedacinhos e joga pros porcos, mas tudo bem. Aí eu comi. Quando deu agora, não posso nem falar de alto. Agora, umas 4h, 4h30 da manhã, me deu fome. Aí eu fui acertar a geladeira. Porque essa visita sempre acerta a geladeira. Vocês acham que não? Vocês acham que a gente da casa não sabe? Você vai dormir na casa de alguém, você levou de madrugada para beber água, você abre a geladeira e come coisa gostosa que tá na geladeira. Aí eu fui abrir a geladeira com aquela fome, juntando de comer coisa gostosa. Quando eu abri a geladeira, gente, vocês não imaginam a situação que eu tô passando nessa casa. Eu abri a geladeira, sabe o que tinha na geladeira? Cenoura. Cenoura, não tinha nenhum docinho. Tinha cenoura, tinha alface, tinha tomate, tinha, sabe o que mais? Laranja. Isso é certo a geladeira. Você pensa que lá vai ter um pedaço de bolo, você pensa lá que vai ter um arrozinho doce, uma canjica, uma coisa assim. O que tinha lá dentro? Nada mais, nada menos que alface, que legume, que fruta. Eu fiquei desesperado, fiquei maluco, fiquei louco. Eu falei assim, ai, que coisa, mano. Aí eu olhei mais pra cima, abri a parte de cima, o que tinha? Gelo. Uns franguinhos lá, congelado, como é que chama, aquele salsicha. Feijão congelado. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou baixar mais os olhos na porta da geladeira. De iogurte natural, aqueles que não tem gosto de nada. E eu não peguei, porque eu não gosto dessas coisas. Aí eu falei assim, meu Deus, esse cara só come coisa saudável. Só come coisa saudável. Mas que não vem dizer não, pelo amor de Deus, come um docinho, um negocinho, uma goiabadinha, uma canjiquinha, qualquer coisinha, gostosinho, mas não tem nada de doce. Só tem coisa ruim. Oh, meu Deus do céu, eu fiquei perdendo de raiva. Aí eu pensei assim com meus coraçãozinhos, falei assim, tá bom, né? Não tem. Vou olhar mais pra baixo, naquelas gavetas da fruteira, velho, tem uma fruta boa. Aí eu olhei, gente, não tem nada pra se acertar. Sabe o que tinha na geladeira dele? Ó, vou minuciar. Tinha banana. E banana eu gosto. Mas tava gelada. E foi banana na geladeira, que vocês têm na cabeça. Banana, laranja, melancia, tinha kiwi. Quem é que tem kiwi? Quem é meu santo Jesus Cristinho da Galileia que coloca kiwi na geladeira? Kiwi. A cerola. Não tinha nada de docinho para comer. Aí fechei a geladeira, triste, examinado da vida, pensando assim, lascou, não tem nada para comer. Aí ia voltando, passei na frente do armário. Falei, esse cara tem docinho no armário. Porque às vezes a gente guarda uns docinhos no armário. As formigas vai lá para comer, mas o docinho tá fechadinho, não come não. Não come não. Aí eu fui no armário. Abri a porta de cima, vrido. Abri a porta do lado, plástico. Falei, caramba, tá uns mantimentos. Abri as portas de baixo. Falei assim, vai ter uma bolachinha, nem uma bolachinha de água e sal, gente. E água e sal é ruim, crack, água e sal não tinha não. Falei assim, vai ter um biscoito doce, não tinha nem um biscoito recheado, não tinha nada. Pessoal que aqui em São Paulo, eles são de bolacha recheada. Não tinha nem bolacha recheada. Aí eu olhei, os meus olhos saltaram de alegria. Sabe por quê? Tinha uma paçoca. Aí eu olhei pra paçoca, nem olhei direitinho, põe comi no boca. Aí começou. Olha, eu fui ler. Paçoca diet. Gente, quem nesse mundo, em sua sã consciência, com a sua sanidade, come paçoca diet. A gente
eu ia embora. Sinceramente, eu ia embora, ia voltar para o Nordeste. Mas em consideração na Caldete, a mulher dele, eu resolvi ficar. Porque ela me prometeu que ia fazer um bolo. Ele fez um pão, gente, como é ruim fazer pão. Então, meu Deus do céu, o pão dele ficou preto, ficou duro. Eu vou fazer para ele de manhã um pãozinho com umas recheizinhos, né? Porque aí, quem sabe, tinha alguma coisa boa para essa noite. Vou fazer umas canjicas, vou fazer uns roi doce, vou fazer uns docinhos de banana, né? Vou comprar uma goiabada, eu acho que é a situação dele que deve estar, coitado. Ah, gente. E agora, eu vim aqui na casa dele e tem que usar uma de máscara por causa da pandemia. Não sei que esse negócio de ter uma pandemia aí. É coisa de japonês. Só pode ser coisa de japonês. Eles falam que lá na China, é coisa de chinês, aliás. Lá na China, o chinês fez um negócio lá, um tal de vírus. Mas eles falam que é vírus. Mas depois eles falam que a vista não dá para ver. Como é que viram uma coisa que não viram? Né? Um tal de coronavírus. Eu acho que eu comentei um dia desse aí que o pessoal não está até deixando tomar banho desse negócio de coronavírus. Cuidado, lava a mão, tá? Bota máscara. Mas o pessoal está deixando tomar banho, gente. Porque o chuveiro lá do Ducha Corona, eles até mudaram de nome por causa desse negócio de coronavírus. Mas cuidado, viu? Sei que eu não, eu sou menino de 20 anos, sou forte, bonito. Não, né? Não sou velho. Então, é porque eu não podia nem ir no portão, não podia cumprimentar ninguém com abraço. Eu gosto de abraçar as pessoas, mas eu falo, não abraça não, você pode pegar essa que eu vi aí e pode morrer. Mas abrir a geladeira daquela, eu prefiro morrer do que abrir a geladeira que não tem nada. Aí eu fui, peguei a banana mesmo, a geladeira dirigia demais, a banana chega, estava trincando de congelado. Eu casquei a banana fazia assim. Meu Deus do céu. Ah, vocês lembram que uma vez eu estava de cobertor por causa do frio? Agora melhorou. O frio tá menos agora aqui em São Paulo. Tá menos. O frio tá bem pouquinho. Gente, eu vou encerrar a minha transmitida, que agora eles tudo fazem transmissão. Agora não é mais vídeo pro YouTube, não, é transmissão. Vou terminar minha transmissão transmissível aqui pro YouTube. E vocês fiquem aí, tá bom? Até a semana que vem. Tchau, tchau. Não esquece de se inscrever no canal, né? Tem que se inscrever no meu canal, tá? E se inscreve no meu canal. E amo vocês. Tchau, tchau. Dá o joinha, o likeinho e tchau, tchau.